Fala, meu querido, fala, minha querida, seja bem-vindo de volta para mais uma aula com o professor Rafael. E dessa vez, meus amigos e minhas amigas, a gente vai entrar talvez todos os assuntos mais tenebrosos para a galera quando a gente está enfrentando a genética e quando a gente coloca, moçada, alguns modelos matemáticos, quando a gente coloca a regra de probabilidade na brincadeira, a galera começa a se enrolar muito aí na conversa, né? Então a gente vai tirar alguns minutos aqui para conversar um pouco sobre isso e para que você perceba que não é uma dificuldade tão grande assim quanto você pensa, tá? Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Vamos nessa, chega junto! Ok, fofuchos e fofuchas, pegando aqui, moçada, algumas regrinhas de probabilidade. Primeiro a gente comenta, né, moçada, que probabilidade é uma área da matemática que contabiliza o quanto é possível de alguma coisa acontecer, né? Para que a gente possa medir essa possibilidade, a gente pode utilizar, por exemplo, a probabilidade simples, em que a gente vai medir, a gente vai contabilizar numa escala de 0 a 100 qual a probabilidade de ocorrência de um evento, né? Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, vamos pegar que a probabilidade do evento A acontecer é igual ao número de eventos favoráveis, aqueles eventos que levam àquele fenômeno que está sendo observado a acontecer, dividido pelo número total de eventos, né? Então você tem lá um grupo de uma certa totalidade, e dentro dessa totalidade existem algumas situações que levam a alguma coisa a acontecer, né? Então a gente pega aqui nos cruzamentos que a gente estava fazendo, né? Até pouco tempo a gente via, por exemplo, que existiam 4 fecundações possíveis. Aí dessas 4 fecundações, 2 levavam a acontecer alguma coisa. Então a gente ficaria número de eventos favoráveis 2, número total de eventos 4, né? Então 2 sobre 4 aí na conversa seria a probabilidade. 2/4, ou 1/2, ou 0,5, ou 50%. Isso quem vai decidir é você, tá? Bom, agora existem situações que a gente vai precisar medir a probabilidade de mais de um evento, né, simultaneamente. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai usar a regra do I. Aqui a gente vai medir a probabilidade de ocorrência de eventos simultâneos. Em outras palavras, eventos que vão acontecer ao mesmo tempo, né? Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, para medir a probabilidade do evento A e do evento B acontecer ao mesmo tempo, é muito simples. Eu vou pegar a probabilidade de A acontecer, vou pegar a probabilidade de B acontecer e, para saber a chance dos dois acontecerem ao mesmo tempo, eu multiplico as duas probabilidades. Isso é a famosa regra do I, né? A regra do I é quando você quer um evento e outro ocorrendo simultaneamente, tá? Agora, existe também a tal da regra do OU. A regra do OU é parecida com a regra do I, só que aqui eu vou medir a probabilidade de ocorrência de eventos mutuamente excludentes. Quer dizer, ou você tem um ou você tem outro, né? Então, eu não quero os dois ao mesmo tempo. Quero um ou outro na parada. Então, o que a gente vai fazer? A probabilidade de acontecer A ou B, né, é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Você soma, oh meu Deus do céu, você soma as duas probabilidades. Um exemplo muito famoso nas provas e tal, filme da matemática, é aquela história da probabilidade de sair 6 no dado e cara na moeda, né? Veja, 6 no dado e cara na moeda. Então eu vou calcular a probabilidade de sair 6 no dado, probabilidade de sair cara na moeda, vou multiplicar os dois e vou ter o resultado, tá? Já adianto que sair 6 do dado é uma possibilidade em 6, então 1/6. Cara na moeda é uma chance em 2, né? Então 1/2, 1/6 vezes 1/2 vai te dar 1/12
Essa é a probabilidade desses dois eventos ocorrerem simultaneamente, tá bom? Agora, existem outras situações que são um pouco mais complexas, né? E a gente vai fazer aqui um exercício resolvido aqui na parada, talvez de uma das questões mais complexas que envolvam esses conceitos de regra do I, regra do OU. Esse exercício aqui ele é muito indicado para quem vai, moçada, realizar alguma prova aí mais tradicional, um vestibular mais pegado aí, Enem, não sei qual é a possibilidade, né? Mas vamos ver lá como é que é a parada. Ele diz assim, ó: qual a probabilidade de um casal heterozigoto apresentarem 4 filhos, desses 2 filhos normais e 2 filhos albinos? Perceba que ele não está te dando uma ordem específica. Ele não quer que seja o primeiro normal, o segundo albino, o terceiro normal. Ele não está falando isso. Ele quer, ó, qual, ele deixou bem aberto, né? 2 normal, 2 albino. Isso dificulta um pouco a nossa análise. Mas uma das combinações de filhos possíveis, né, é você ter o primeiro normal, o segundo normal e o terceiro albino e o quarto normal. Essa é uma combinação que atende a o que a questão está pedindo. Você sabe que podem existir várias outras combinações, sei lá, pode ser o primeiro normal, o segundo albino, o terceiro normal, o quarto albino. Então, existem muitas combinações. Essa que eu estou mostrando para você aqui, ó, essa aqui é apenas uma delas, tá? Aí você vai pensar o seguinte: qual é a chance dessa combinação acontecer? Para saber a chance dessa combinação acontecer, você vai ter que lembrar qual é a chance de ser normal, lembrando que é um cruzamento de heterozigotos, né? Ser normal vai ter aí, no caso, então, a probabilidade de 3/4, e de ser albino você tem uma probabilidade de 1/4. Isso é aquele cruzamento simples que a gente realizou vários já antes de chegar até aqui, tá bom? Bom, e aí, para você saber você sabe qual é a chance de ser normal, você sabe qual é a chance de ser albino. Agora, qual é a chance de ser normal e o segundo normal e o terceiro albino e o quarto normal? Então você vai pegar o primeiro normal, 3/4, segundo normal, e você transforma em multiplicação, vezes 3/4. E albino vezes 1/4. E albino vezes 1/4. Ficou 3/4 vezes 3/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Isso vai te dar uma probabilidade de 9 em 256. Rafa, esse já é o resultado da questão? Cara, ainda não. Porque você só calculou uma combinação possível que se encaixa no enunciado da questão. Agora, existem muitas outras combinações de filhos que levam ao mesmo resultado. Então, pode ser a primeira combinação, que tem uma chance de 9 em 256, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. E perceba que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta combinação é apenas inverter a ordem dos fatores, né? Normal e albino e normal, por exemplo, né? Quando você inverte a ordem dos fatores, a multiplicação ela continua basicamente a mesma. Então, a chance da primeira combinação acontecer é igual à chance da segunda acontecer, é igual à chance da terceira. Mas a gente precisa saber quantas combinações existem. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Então eu tenho que descobrir qual é o número de combinações possíveis. Para fazer isso, moçada, eu vou usar mais uma equaçãozinha lá da matemática, onde você vai pegar, moçada, o número total de filhos fatorial, que vai ficar 4 fatorial, dividido pelo número de filhos normais, que são 2 fatorial, vezes o número de albinos fatorial, mais uma vez 2 fatorial. Então você vai ter assim, ó, número de combinações é igual a 4 fatorial, que é o número total de filhos, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai te dar um número de 6. 6 o que, Rafa? 6 combinações diferentes entre filhos normais e albinos que levam a o que a questão exige lá em cima, né? Então, perceba que dessas 6 combinações pode ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta. Então a gente vai usar agora a regra do ou. A probabilidade da primeira, ou mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, mais a quinta, mais a sexta. Rafa, não é mais fácil multiplicar por 6? Mais fácil multiplicar por 6. Então, tu vai pegar 9 em 256, que é a chance de cada uma das combinações,
multiplica por 6 aqui nessa brincadeira e tu vai ter o resultado agora finalmente 54 possibilidades em 256. Quer dizer, essa é a nossa probabilidade de este evento acontecer. Qual o evento? Você ter 4 filhos, 2 normais e 2 albinos. Falou, moçada? Esse é o exemplo talvez mais complexo de questão que envolve probabilidade, tá? Mas eu vou resolver uma questãozinha aqui, ó, moçada, que é uma questão um pouquinho mais simples do que isso que a gente está estudando, que vai envolver também regra do I, regra do OU, só que com menos complexidade, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele diz assim, ó, o albinismo é uma alteração genética decorrente da ausência de melanina e que tem como consequência a baixa pigmentação da pele, cabelos e olhos claros e problemas de acuidade visual. Na sequência bioquímica relativa à produção de melanina apresentada abaixo, o alelo dominante azão é responsável pela produção de uma enzima que converte fenilalanina em tirosina, que são 2 aminoácidos, tá? Já o alelo dominante Bzão, de forma independente, é responsável pela produção de uma enzima que converte tirosina em melanina, finalmente, né? Em qualquer ponto dessa sequência bioquímica, a ausência de um dos alelos dominantes inviabiliza a produção de melanina. Então, está aqui a via metabólica que ele descreveu no texto. Fenilalanina vai ser convertida em tirosina graças à enzima A, e a tirosina vai ser convertida em melanina graças à enzima B. Lembrando, ó, que para ter a enzima A, eu preciso ter o alelo azão, né? Eu preciso, moçada, ter o alelo dominante aqui na parada para conseguir produzir essa enzima A. Preciso de pelo menos um alelo dominante. E para produzir a enzima B, eu preciso tchutchucos do alelo Bzão, né? B dominante aqui na jogada, de acordo com o que ele falou no texto, tá bom? Então, se você tem um alelo azão, você faz essa primeira conversão. Se você tem o Bzão, você faz a segunda, e aí você vai ser capaz de produzir melanina, tá? Agora, ele chega para nós assim, qual a probabilidade de que um casal de genótipo duplo heterozigoto, que a gente está mostrando aqui, azão, azinho, Bzão, Bzinho, tenha um descendente que seja albino. Opa, Rafa, e agora, né? E agora aqui na brincadeira, como é que vai ser a parada? Bom, basicamente você vai ter que pensar da seguinte forma. Rafa, o que tem que acontecer para o indivíduo ser albino, né? Então vamos lembrar aqui, ó. Probabilidade de ser albino é você não apresentar ou não apresentar a enzima A. Aí perceba que eu estou usando ou agora, né? Ou não apresentar a enzima B, ou não apresentar as duas. Então aqui você está querendo saber, ó, a probabilidade de ele não apresentar a enzima A. É a probabilidade dele ser assim, ó, Azinho, Azinho, Bzão, alguma coisa, né? Pode ser Bzão, 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 Bzinho, enfim. Essa é uma chance dele ser albino. Existem outras chances, Rafa? Existem, né? Se você pega aqui, ó, ou qual é a outra probabilidade, qual é a outra chance dele ser albino? A outra situação é a situação dele ser azão alguma coisa, ele tem o azão, mas é Bzinho, Bzinho. Então essa é a segunda situação que também leva ao albinismo. Ou até mesmo, Rafa, tem uma terceira possibilidade. Tem sim. A terceira possibilidade é ele não ter as duas enzimas. Então ele vai ser assim, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho na brincadeira. Muito bom. Então, para ser albino, pode ser assim, ou assim, ou assim. Nossa, Rafa, já vi que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Vai sim, moçada. Mas vamos lá, vamos devagarinho aqui, que a gente vai conseguir gostoso, tá? Bom, para a gente saber, portanto, a probabilidade de ser albino, eu tenho que saber a probabilidade disso, disso e somar tudo. Vamos primeiro calcular a probabilidade disso aqui acontecer, né? A probabilidade disso aqui acontecer é o quê? É ele ter um azinho, azinho, né? Ele ter um azinho, azinho. Então, a chance disso acontecer é 1/4.
e ter Bzão alguma coisa. Então a probabilidade disso vai ser 3/4. Lembrando que o casal da questão é heterozigoto, né? Quando você cruza heterozigotos, para nascer Azinho é 1/4, para nascer Azão alguma coisa, 3/4. Então isso aqui é a probabilidade da primeira situação. Agora vamos para a probabilidade da segunda. Vamos calcular isso aqui, ó. Qual é a chance disso aqui acontecer? Então, a chance de ser Azão alguma coisa, 3/4, bem tranquilo. A chance de ser Bzinho é 1/4. Então, agora eu tenho a probabilidade do segundo evento acontecer. Agora vamos calcular a probabilidade do terceiro evento. O terceiro evento vai ser Azinho 1/4. Bzinho 1/4 também na parada. Então veja agora que eu descobri a probabilidade de cada um dos eventos ocorrerem individualmente. Só que eu quero que para resolver a questão eu preciso saber qual é a chance disso ou disso ou disso. Então lá vai eu utilizar a regra do ou aqui, ó. Opa, Rafa. Então a gente vai somar essas probabilidades? Exatamente. E aí, ó, moçada, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 vezes 3, 3 vezes 4, 16. Mais 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16 na parada. Mais tchutchucos. 1 vezes 1, 1. Sobre 16 aqui na brincadeira. Opa, Rafa, tranquilinho, né? Soma de frações de mesma base, a gente mantém a base, somos de cima. É isso? É isso. Então vai ficar assim, ó. 7, 3 mais 3, 6 com 1, 7, sobre 16. 7 chances num campo amostral de 16 possibilidades é a resposta para a pergunta da questão: qual a chance do casal ter um filho albino? 7 em 16 na brincadeira, letra C na parada. Valeu, moçada? Então, ó, se liga nessa parte de probabilidade que ela gosta de aparecer nos vestibulares mais tradicionais. No mais, é muito exercício, já pode pegar a open bar de exercícios de probabilidade. Falou, tchutchucos? Vamos ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima. Falou!